Você também vê maldade em tudo, não é maldade. É que eu sou síndico do prédio, eu tenho obrigação de zelar pela moral disso aqui. Então você vai ver. Prepare-se para conhecer um lado de Ari Fontoura que você nunca imaginou. O ator revela aquilo que passou décadas tentando negar, um segredo guardado a 7 chaves que abalou a percepção que todos tinham sobre ele. Durante anos, Ari foi lembrado por sua alegria contagiante, pelos papéis marcantes em novelas como Roque Santeiro e Amor à Vida, e pelo talento que atravessou gerações, mas poucos sabiam das batalhas internas, da solidão silenciosa e dos amores discretos que ele manteve longe dos holofotes. Ele mesmo admitiu que viveu romances secretos, teve medo de ser julgado e precisou proteger sua imagem pública a qualquer custo, deixando que o público conhecesse apenas o astro sorridente, enquanto guardava para si emoções profundas e fragilidades raramente vistas em um homem tão icônico. Mas Ari não parou por aí. Ele revelou também situações de discriminação velada dentro da própria emissora, onde trabalhou por décadas. Criticou a hipocrisia do meio artístico e declarou que muitos fingem apoiar a liberdade, mas ainda julgam quem é diferente, gerando polêmica e discussões intensas nas redes sociais. Neste vídeo, vamos mergulhar em cada detalhe dessa trajetória repleta de conquistas, dor, coragem e declarações que desafiam a imagem pública de um dos maiores nomes da televisão brasileira. Prepare-se para descobrir momentos emocionantes e controversos que até agora ficaram escondidos. E fique comigo até o final, porque a última revelação vai te deixar completamente impactado, mostrando que a verdade de Ari Fontoura é ainda mais surpreendente do que você imagina. E antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, pois a inscrição é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos exclusivos como este e para que possamos continuar trazendo histórias polêmicas e fascinantes de grandes personalidades. Se você puder, apoie ainda mais o canal com um Super Thanks, ajudando diretamente a manter nosso trabalho e a qualidade das produções. E se não for possível, basta comentar aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesta história, pois a sua opinião é muito importante e fortalece a nossa comunidade. Agora respire fundo e acompanhe cada detalhe, porque a jornada de Ari Fontoura, que vamos revelar, vai além do que você jamais imaginou, mostrando o homem por trás da fama, os segredos que ele escondeu e a coragem de finalmente expor sua verdade para o mundo inteiro. Nascido em 27 de janeiro de 1933, em Curitiba, no estado do Paraná, Ari Fontoura veio ao mundo em uma época em que o Brasil ainda engatinhava em termos de modernidade e oportunidades culturais. Filho de uma família simples, cresceu cercado por valores como humildade, respeito e perseverança, que se tornariam pilares de sua personalidade e de sua trajetória profissional. Desde cedo, Ari demonstrava uma curiosidade intensa sobre tudo o que o cercava. Era o tipo de criança que observava atentamente o comportamento das pessoas, imitava vizinhos e familiares com um humor natural e espontâneo, e conseguia transformar qualquer situação cotidiana em uma pequena encenação. Essa habilidade, que à época era vista apenas como uma travessura de menino, se revelaria o primeiro sinal de um talento artístico que mais tarde o colocaria entre os grandes nomes da dramaturgia brasileira. Crescendo em um lar modesto, Ari aprendeu desde pequeno o valor do trabalho e da dedicação. Seu pai, homem rígido e trabalhador, acreditava na importância da disciplina e da educação, enquanto sua mãe, uma mulher de alma generosa e temperamento firme, era o coração da casa. Foi ela quem percebeu primeiro que o filho tinha um brilho diferente, uma sensibilidade rara que não se encaixava facilmente nas expectativas tradicionais da época. Ari costumava ajudar nas tarefas domésticas, estudar com afinco e, sempre que podia, encontrava refúgio em sua imaginação, criando histórias e personagens para divertir os amigos e vizinhos do bairro Água Verde, onde cresceu. Era comum vê-lo improvisando pequenas peças para entreter a família nas noites frias de Curitiba, transformando lençóis em cortinas, cadeiras em palcos e o quintal em um verdadeiro teatro improvisado.
Essas experiências lúdicas foram, de certa forma, a semente do artista que ele se tornaria, um ator apaixonado pela arte de encantar e emocionar as pessoas. Ainda adolescente, Ari começou a se interessar pelos palcos amadores de sua cidade. Naquele tempo, o teatro era uma forma de expressão respeitada, mas restrita a um pequeno círculo de apaixonados pela arte, e quem se aventurava por esse caminho muitas vezes enfrentava olhares de desconfiança e preconceito. Mesmo assim, o jovem curitibano não se deixava abater. Participava de grupos teatrais locais, ensaiava por horas, estudava textos e se dedicava com uma disciplina admirável. Seu talento logo começou a chamar atenção, e as pessoas que o assistiam reconheciam que havia algo especial naquele rapaz de fala pausada, olhar expressivo e gestos marcantes. O que mais impressionava era sua capacidade de se transformar completamente em cena. Ari não apenas interpretava personagens, ele os vivia. Mergulhava neles com uma profundidade incomum para sua idade. Essa entrega total à arte o fez se destacar rapidamente nos círculos teatrais curitibanos. Ainda assim, a vida não era fácil. A família não tinha grandes recursos, e ele precisou trabalhar desde cedo para ajudar nas despesas da casa. Fez de tudo um pouco, foi balconista, ajudante, professor e até vendedor, sempre conciliando suas obrigações com o desejo incontrolável de atuar. Havia dias em que saía do trabalho direto para os ensaios, cansado, mas movido por uma paixão que o impedia de desistir. Em entrevistas, Ari já revelou que houve momentos em que duvidou de si mesmo. O teatro, embora lhe desse alegria, parecia um sonho distante, quase inalcançável para um rapaz de origem humilde. Muitos diziam que aquilo não daria futuro, que ele deveria buscar uma profissão de verdade, como professor ou advogado, mas algo dentro dele insistia em contrariar a lógica. O palco o chamava, e esse chamado era mais forte do que qualquer voz de desencorajamento. O preconceito da época era um dos grandes obstáculos. Ser ator nos anos 1940 e 1950, em uma cidade ainda conservadora, não era algo visto com bons olhos. Havia quem considerasse o teatro uma atividade sem valor, ligada à boemia e à falta de seriedade. Ari enfrentou tudo isso com coragem, embora, por dentro, carregasse o peso das dúvidas e inseguranças de quem se via lutando contra as expectativas sociais. Mas foi essa mesma resistência que o fortaleceu. Aos poucos, o jovem sonhador do bairro Água Verde começou a construir sua reputação como um intérprete talentoso, disciplinado e dedicado. O público local o admirava, e seus amigos o descreviam como alguém que, mesmo diante das adversidades, mantinha o bom humor e a vontade de seguir adiante. A energia criativa de Ari parecia inesgotável, e sua determinação o diferenciava de muitos outros que desistiam no caminho. Na juventude, também cultivou o gosto pelos livros, pela música e pela escrita. Lia tudo o que podia, especialmente autores brasileiros, e essa curiosidade intelectual o ajudou a enriquecer sua visão de mundo e a compreender melhor a natureza humana. Algo que mais tarde se refletiria em sua impressionante capacidade de dar vida a personagens complexos e reais. A influência da família, especialmente da mãe, foi essencial. Ela o encorajava a nunca abandonar os estudos, a manter a cabeça erguida e a seguir seus instintos, mesmo que o futuro fosse incerto. Essa base emocional sólida foi o alicerce sobre o qual Ari construiu sua jornada. Em seus relatos mais íntimos, o ator sempre faz questão de destacar que o apoio da mãe foi determinante para que ele não desistisse do sonho de ser artista. Foi ela quem o ensinou que a grandeza não está no que se tem, mas no que se é, e que a verdadeira riqueza vem da alma e da capacidade de fazer o bem através do talento. À medida que amadurecia, Ari começou a perceber que seu destino estava longe de Curitiba. O ambiente artístico da cidade era limitado, e ele sentia que havia algo maior o esperando além das fronteiras do Paraná. A decisão de partir não foi fácil. Deixar a família, os amigos e as ruas que conhecia desde criança foi um sacrifício doloroso, mas necessário. A consagração de Ari Fontoura nos palcos e na televisão é uma das trajetórias mais inspiradoras e emblemáticas da história artística brasileira, marcada por uma mistura de coragem, talento e uma dedicação quase obsessiva à arte de interpretar.
Quando ele decidiu deixar Curitiba e se mudar para o Rio de Janeiro ainda jovem, levava na bagagem apenas algumas roupas, um punhado de sonhos e uma convicção inabalável de que o teatro era o seu destino. A capital carioca, com seu ritmo frenético e sua efervescência cultural, representava tanto uma promessa quanto um desafio. Ari chegou à cidade grande sem conhecer quase ninguém e com recursos limitados, tendo que se desdobrar entre pequenos trabalhos para se sustentar enquanto procurava oportunidades no meio artístico. Os primeiros tempos foram difíceis. O jovem ator enfrentou a solidão, a desconfiança e o cansaço físico e emocional de quem precisa lutar diariamente para ser notado. Ainda assim, a cada ensaio, a cada teste, ele deixava claro que não era apenas mais um aspirante à fama, mas alguém movido por uma verdadeira paixão pela arte. Sua dedicação começou a chamar a atenção de diretores e colegas, que logo perceberam a profundidade com que ele mergulhava em cada personagem. Não importava se era uma peça cômica ou um drama intenso, Ari se entregava de corpo e alma, estudando gestos, sotaques, expressões e emoções com uma seriedade que se tornaria sua marca registrada. O teatro foi seu primeiro grande palco de consagração. Ali, ele aprendeu a lidar com o público, a controlar o tempo cênico e, principalmente, a dominar a difícil arte de emocionar. Seus colegas de cena costumavam dizer que bastava Ari entrar no palco para o ambiente se transformar. Havia algo magnético em sua presença, uma energia que prendia os olhares e envolvia o público de forma quase hipnótica. Foi essa força que, com o tempo, o levou a conquistar papéis de destaque e a se tornar uma referência nos círculos teatrais do Rio de Janeiro e de São Paulo. A transição para a televisão, no entanto, seria o divisor de águas em sua carreira. Na década de 1960, a TV ainda era um meio experimental no Brasil, e muitos artistas do teatro viam o novo formato com desconfiança. Ari, no entanto, percebeu cedo que aquele era o futuro da comunicação e que a televisão tinha o poder de aproximar o ator do povo de um modo jamais visto antes. Ele começou com pequenas participações, testando linguagens e formatos, até que, aos poucos, foi conquistando espaço. Sua naturalidade diante das câmeras e sua habilidade em se adaptar a diferentes gêneros logo o transformaram em um rosto querido pelo público e respeitado pelos diretores. O talento de Ari Fontoura era tamanho, que ele se destacava tanto no drama quanto na comédia, transitando entre papéis sérios e cômicos com uma fluidez impressionante. Essa versatilidade foi um dos fatores que o consolidaram como um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Em novelas icônicas, Ari deu vida a personagens que marcaram gerações. Um dos mais lembrados é o prefeito Florindo Abelha, o prefeito Flores. The Roque Santeiro, exibida em 1985, uma das maiores produções da história da televisão. O personagem, que misturava humor, ironia e humanidade, tornou-se um símbolo da crítica social e política da época. Ari conseguiu dar ao papel uma dimensão tão rica que o público ria e se emocionava ao mesmo tempo, reconhecendo nas atitudes do prefeito um retrato fiel do Brasil real. Anos mais tarde, já consagrado, ele voltaria a emocionar o público com papéis igualmente marcantes, como o Doutor Lutero em Amor à Vida, novela de 2013, onde interpretou um médico experiente, ético e afetuoso, figura paternal dentro do hospital que servia de cenário principal. Mais uma vez, sua atuação comoveu milhões de telespectadores, e sua entrega em cena foi amplamente elogiada pela crítica. O segredo de Ari sempre esteve na verdade que imprimia em cada personagem. Ele nunca representava apenas um papel. Ele buscava entender profundamente quem era aquele ser humano, quais eram suas dores, seus medos, suas alegrias e suas contradições. Talvez por isso, mesmo interpretando personagens completamente diferentes uns dos outros, Ari sempre conseguia fazer com que o público acreditasse neles como pessoas reais. A televisão, no entanto, não lhe trouxe apenas fama e reconhecimento. Também o colocou sob um tipo de escrutínio que poucos suportam. Em uma época em que a vida pessoal dos artistas era cercada de especulações e em que certos assuntos eram considerados tabu, Ari precisou aprender a lidar com o olhar julgador da sociedade. Ele, que sempre foi reservado e discreto, preferia manter sua vida íntima longe dos holofotes.
Por trás das câmeras, travava uma batalha silenciosa para ser respeitado não apenas como artista, mas como indivíduo. O preconceito e as expectativas sociais da época o obrigaram a esconder sentimentos e experiências que, se revelados, poderiam comprometer sua carreira. Era um preço alto a pagar pela estabilidade profissional, mas ele o fez com dignidade e resiliência. Essa dualidade entre o homem público e o ser humano reservado o acompanhou por muitos anos. Enquanto encantava o país com seu talento e carisma, internamente enfrentava momentos de dúvida e introspecção. Ari aprendeu a controlar suas emoções e a se proteger, transformando o que poderia ser dor em combustível para sua arte. Cada personagem que interpretava parecia carregar um pouco de suas próprias lutas, e talvez seja essa honestidade emocional o que torna sua obra tão impactante até hoje. Durante as décadas de 1970 e 1980, Ari Fontoura consolidou sua presença definitiva na televisão. Trabalhou com grandes nomes da dramaturgia, atuou em produções memoráveis e conquistou não apenas o carinho do público, mas o respeito de colegas e diretores. Em programas humorísticos, mostrou seu lado cômico e carismático. Em novelas dramáticas, exibiu sua capacidade de transmitir emoção com um simples olhar. Sua voz marcante, sua dicção impecável e seu domínio absoluto do tempo cênico o tornaram um dos atores mais completos de sua geração. Mas, mesmo diante do sucesso, Ari nunca perdeu o senso de humildade. Continuava estudando, observando e se reinventando. A vida pessoal de Ari Fontoura sempre foi um território cercado de mistérios e discrição, algo que, por muitos anos, despertou a curiosidade e a especulação de fãs, jornalistas e colegas de profissão. Apesar de sua presença constante nas telas e no teatro, o ator sempre fez questão de manter uma linha invisível entre o público e sua intimidade, cultivando um espaço particular onde apenas ele e alguns amigos de confiança tinham acesso. Nunca foi casado, não teve filhos e evitava comentar qualquer tipo de relacionamento amoroso em entrevistas, respondendo com diplomacia e humor às perguntas sobre sua vida sentimental, muitas vezes desviando com comentários espirituosos ou mudando o foco da conversa. Essa postura reservada fez com que surgissem inúmeros rumores e interpretações sobre sua vida privada, criando uma aura de enigma que o acompanhou por décadas. No entanto, aos 92 anos, Ari decidiu abrir o coração de forma inédita e sincera, revelando um capítulo de sua história que ele próprio havia se esforçado por manter em segredo. Em uma entrevista recente, emocionado, admitiu que passou grande parte de sua vida escondendo seus sentimentos e vivendo amores de maneira silenciosa e discreta, com medo de não ser compreendido ou de ver sua imagem pública prejudicada. Ao contar isso, Ari revelou uma vulnerabilidade rara para alguém sempre lembrado pelo bom humor, pela alegria contagiante e pela energia que transparece em suas atuações, mostrando que por trás do artista consagrado havia também um homem que sofreu, sentiu e aprendeu a lidar com a própria solidão. Ele explicou que, durante décadas, manteve romances discretos com pessoas que o amaram profundamente e que aceitaram, com generosidade e compreensão, o pacto de sigilo necessário para que a carreira do ator não fosse afetada. Esses relacionamentos foram vividos com intensidade, embora longe das câmeras e da mídia, e representaram momentos de felicidade e cumplicidade que Ari sempre guardou para si. A solidão, segundo o próprio ator, foi uma presença constante em muitos momentos de sua vida, uma companheira silenciosa que se fazia sentir especialmente quando a rotina intensa de trabalho e viagens afastava qualquer possibilidade de criar vínculos mais expostos. Para Ari, a dedicação ao teatro e à televisão foi também uma forma de preencher os vazios que o medo, a discrição e as expectativas da sociedade impunham. Ele se entregava aos papéis, ao estudo das personagens e à intensidade das cenas com uma energia quase compensatória, como se cada interpretação pudesse, de alguma forma, substituir a intimidade e os sentimentos que precisava guardar para si. Olhando para trás, Ari reconhece que talvez tenha perdido algumas oportunidades de viver certas emoções de forma plena, de se permitir relacionamentos mais abertos ou de experimentar publicamente a felicidade romântica, mas não se arrepende,
pois fez o que achava certo dentro do contexto de sua vida e da época em que cresceu e construiu sua carreira. Sua revelação, carregada de emoção e sinceridade, trouxe uma nova dimensão à percepção que o público tinha dele. Ari Fontoura não é apenas o artista consagrado, versátil e admirado, mas também um ser humano que enfrentou dilemas internos, que se protegeu de olhares julgadores e que aprendeu a lidar com fragilidades pessoais de forma discreta e madura. Ele compartilhou que, em muitos momentos, a expectativa de corresponder às normas sociais ou à imagem que construíra publicamente o obrigou a adiar sentimentos e a viver certas paixões em segredo, mas que essas experiências o moldaram como pessoa, tornando-o mais sensível, empático e capaz de compreender profundamente os seres humanos que interpretava no palco e na tela. Além disso, Ari enfatizou que a maturidade trouxe consigo uma compreensão maior sobre a importância de aceitar a própria história e de viver em paz com suas escolhas, mesmo aquelas feitas por medo ou cautela. Ele destacou que cada romance silencioso, cada emoção guardada e cada decisão de privacidade contribuíram para que pudesse desenvolver sua carreira com foco, disciplina e dedicação, sem interferências externas, e que hoje, finalmente, sente-se livre para falar sobre o que antes precisava permanecer oculto. A sinceridade com que Ari compartilhou essas lembranças emocionou fãs e críticos, mostrando um lado humano que poucos tiveram a oportunidade de conhecer. O público, que sempre admirou sua trajetória profissional, pôde finalmente perceber que o coração de Ari Fontoura carregava histórias de amor, de perdas e de resiliência, e que a alegria que ele transmite nas telas sempre foi acompanhada de momentos de reflexão, introspecção e proteção de sua intimidade. Essa revelação reforça a imagem de Ari como um homem íntegro, que viveu sua vida com autenticidade, mesmo que isso significasse abrir mão de certos aspectos mais expostos de sua existência. Ele se mostra orgulhoso de sua trajetória, ciente de que sua felicidade, embora muitas vezes vivida em silêncio, foi real e plena dentro das circunstâncias em que ocorreu. A vida pessoal de Ari, marcada por esse equilíbrio delicado entre a exposição pública e a preservação da intimidade, demonstra uma coragem silenciosa, a coragem de seguir sua verdade, de se proteger do julgamento alheio e de se permitir sentir profundamente, mesmo que de maneira discreta. O ato de revelar, aos 92 anos, o que manteve guardado por décadas, representa não apenas uma libertação pessoal, mas também um legado de honestidade emocional, mostrando às gerações que o conhecem que é possível viver uma vida cheia de sentimentos autênticos sem abrir mão da própria dignidade. Ao compartilhar seu segredo, Ari Fontoura humanizou ainda mais sua figura icônica, permitindo que o público enxergue além do talento extraordinário e perceba o homem sensível, reflexivo e cheio de experiências que sempre esteve por trás do sorriso cativante. Ele reforçou que a vida é feita de escolhas e que cada decisão tomada, mesmo que dolorosa ou difícil, contribui para o crescimento pessoal e para a construção de uma trajetória sólida, digna e admirável. Mesmo com uma carreira sólida e admirada por milhões, Ari Fontoura não esteve imune aos altos e baixos que caracterizam a vida artística, e os desafios que enfrentou ao longo das décadas moldaram tanto seu caráter quanto sua maneira de encarar a existência. Nos anos 1990, por exemplo, o ator passou por um período de afastamento da televisão que foi especialmente difícil para alguém que havia se tornado referência e presença constante no cenário televisivo brasileiro. O afastamento não ocorreu por falta de talento ou esforço, mas por uma combinação de fatores ligados às mudanças no mercado, a chegada de novos talentos e a dinâmica da própria indústria, que muitas vezes favorece rostos mais jovens e novas propostas. Ari confidenciou em entrevistas que, durante esse período, chegou a se sentir esquecido, vendo colegas mais jovens ganhando papéis que antes poderiam ter sido seus, e percebendo que a visibilidade que tanto trabalhou para conquistar parecia se esvair gradualmente. Esse sentimento de invisibilidade trouxe consigo episódios de melancolia e introspecção profunda, e em alguns momentos, ele admitiu que a depressão se tornou uma presença silenciosa em sua vida,
afetando sua rotina, suas emoções e sua motivação para continuar atuando. A pressão interna era imensa, pois Ari, apesar de reconhecer seu talento e experiência, questionava-se sobre seu lugar no mundo artístico e sobre a relevância de seu trabalho frente à efemeridade do sucesso. Durante meses, chegou a permanecer em casa, evitando saídas, mergulhado em pensamentos de dúvida e frustração, e apenas a lembrança de sua paixão pelo teatro e o incentivo de amigos próximos o impediram de ceder à tentação de desistir. Foram esses laços afetivos e o apoio de pessoas que realmente acreditavam nele que o motivaram a não se deixar consumir pelo vazio emocional que o cercava e que o ajudaram a redescobrir forças para retomar sua trajetória com determinação. Nesse período conturbado, Ari percebeu que o teatro, que o havia acolhido nos primeiros passos de sua carreira, ainda seria sua grande âncora. Retornar aos palcos representou uma forma de reencontrar a própria identidade, de reviver a magia de atuar e de reconectar-se com a essência que sempre guiou sua vida. Ao se lançar novamente nos ensaios e apresentações teatrais, Ari redescobriu a alegria de interpretar, a cumplicidade com o público e a satisfação de ver cada personagem ganhar vida diante de olhares atentos. Essa experiência reforçou a convicção de que a arte não é apenas uma profissão, mas um refúgio emocional e um canal de expressão capaz de transformar sofrimento em beleza. Outro desafio marcante em sua trajetória foi a perda de amigos e parceiros de profissão que estiveram ao seu lado por décadas. As despedidas, inevitáveis com o passar do tempo, trouxeram um luto silencioso e contínuo, e Ari aprendeu, aos poucos, a lidar com a dor sem se deixar abater, transformando lembranças e saudade em inspiração para novos trabalhos. Ele sempre afirmou que a morte, embora dolorosa, não deve ser encarada como um fim absoluto, mas como uma passagem natural da vida, e que o mais importante é celebrar as memórias e o legado daqueles que cruzaram o próprio caminho. Essa visão se aprofundou com a maturidade, pois ao longo dos anos Ari desenvolveu uma espiritualidade própria, pautada na compreensão do ciclo da vida e na aceitação das fases que ela apresenta. Ele descobriu que cada dificuldade, cada afastamento e cada perda possuem um propósito, mesmo que nem sempre seja imediatamente compreendido. Essa percepção trouxe-lhe serenidade e equilíbrio, permitindo que encare os desafios com mais leveza e sabedoria, sem deixar de sentir profundamente o impacto emocional de cada experiência. Mesmo com essa aceitação, Ari não esconde que a solidão ainda se faz presente em momentos silenciosos, especialmente à noite, quando as lembranças de um passado rico em conquistas se misturam às ausências daqueles que ele amou e admirou. Nessas horas, ele se permite refletir sobre a trajetória que percorreu, sobre os sacrifícios feitos e sobre o preço da dedicação intensa à carreira. Cada desafio enfrentado, cada período de afastamento ou dificuldade pessoal contribuiu para que Ari se tornasse não apenas um ator mais completo, mas um ser humano mais consciente de suas fragilidades, de suas forças e da importância das relações verdadeiras. Ele aprendeu a equilibrar a presença nas telas com a vida interior, a valorizar momentos de silêncio e introspecção e a reconhecer que o sucesso profissional, por mais brilhante que seja, não substitui os laços afetivos e a paz interior. A luta contra o esquecimento e os momentos de dificuldade moldaram Ari Fontoura de maneira profunda, ensinando-lhe que a carreira de um artista é feita de ciclos, de altos e baixos, e que a perseverança, aliada à paixão pelo que se faz, é essencial para atravessar as tempestades sem perder a dignidade ou o propósito. Ele mesmo já declarou que cada fase difícil serviu para fortalecer seu caráter, aprimorar seu talento e renovar o amor pela arte, lembrando sempre que o público, os colegas e os amigos que permanecem ao lado são parte fundamental de sua resiliência. Ao longo de sua trajetória, Ari Fontoura sempre cultivou uma postura elegante e respeitosa diante do público, da mídia e dos colegas de profissão, mas com o passar dos anos, especialmente ao alcançar a idade de 92 anos, ele começou a adotar um tom mais direto e franco em entrevistas, redes sociais e participações públicas, mostrando uma faceta de sua personalidade até então pouco revelada. A experiência de vida acumulada e a maturidade adquirida ao longo de décadas permitiram-lhe perceber que não precisava mais se proteger de críticas
ou evitar assuntos delicados, e que a sinceridade, ainda que gerasse polêmicas, era a forma mais autêntica de se expressar. Em uma de suas declarações mais marcantes em um programa de televisão, Ari afirmou que o meio artístico ainda é muito hipócrita e que muitos fingem apoiar a liberdade, mas ainda julgam quem é diferente. Palavras que provocaram debates intensos e repercussão nas redes sociais. A fala, carregada de franqueza, revelou não apenas sua coragem, mas também uma análise profunda sobre a cultura do julgamento dentro do próprio ambiente profissional em que construiu sua carreira. Apesar das críticas e interpretações divergentes que surgiram, Ari não se intimidou. Ele explicou que, com a idade, perdeu o medo de ser mal compreendido ou de gerar desconforto e que, depois de 9 décadas de vida, aprendeu que ser verdadeiro é o maior ato de coragem. Essa nova postura trouxe ao público a percepção de que, além de ser um ator excepcional, Ari Fontoura também é um homem capaz de refletir sobre a sociedade, o comportamento humano e a própria indústria cultural com honestidade e lucidez. Outra declaração que ganhou grande repercussão ocorreu quando Ari revelou ter sofrido discriminação velada dentro da própria emissora em que trabalhou por décadas. Sem mencionar nomes, ele descreveu situações em que percebeu afastamento por parte de colegas após comentários discretos sobre sua vida pessoal, lembrando que, muitas vezes, o preconceito se manifesta de forma sutil e silenciosa, mas que é sentido de maneira profunda por quem o enfrenta. Esse relato trouxe à tona uma realidade que muitos artistas experimentam, mas raramente comentam publicamente, e consolidou Ari como uma voz de autoridade em defesa da autenticidade e da liberdade de expressão, especialmente no que se refere à preservação da própria identidade em meio a ambientes que nem sempre acolhem a diversidade de experiências e escolhas. A sinceridade com que passou a abordar temas antes considerados tabus, como sua vida pessoal, o sigilo de romances e a pressão para se encaixar em padrões sociais, transformou-o em um exemplo de coragem, mostrando que é possível envelhecer mantendo a integridade e a consciência de si mesmo. Sua postura começou a ser admirada não apenas por fãs e colegas de profissão, mas também por pessoas que, de algum modo, se sentiram encorajadas a valorizar a autenticidade e a expressar sentimentos que antes seriam guardados por receio de julgamento. Ari deixou claro que a velhice não deve ser encarada como um período de silenciamento ou de diminuição da presença social, mas como um momento de colocar para fora tudo aquilo que foi engasgado ao longo da vida, de falar o que precisa ser dito e de reconciliar-se com a própria história. Em suas palavras, a velhice não é o fim, é o momento de dizer tudo o que ficou engasgado. Frase que, dita com emoção e sinceridade, arrancou aplausos, respeito e reconhecimento, até mesmo daqueles que antes poderiam discordar ou questionar suas opiniões. Além disso, Ari passou a criticar com firmeza as contradições do meio artístico, apontando que muitas vezes o reconhecimento público ou profissional não se traduz em liberdade para ser quem realmente se é, e que o ato de falar a verdade sobre si mesmo, mesmo tardiamente, é revolucionário e libertador. Sua coragem em abordar temas delicados e sensíveis transformou a percepção sobre sua imagem, mostrando ao público que a grandeza de um artista não se mede apenas pelo talento ou pela quantidade de trabalhos realizados, mas também pela capacidade de enfrentar o próprio medo, a hipocrisia alheia e a pressão social com transparência e dignidade. Essa nova postura de Ari Fontoura, marcada por declarações sinceras e polêmicas, trouxe uma dimensão inédita à sua figura pública, revelando um homem que amadureceu a ponto de compreender que a verdade pessoal e a liberdade de expressão são valores que não têm preço e que, mesmo após décadas de carreira,